Olá, você está assistindo Marta Maria, a boa parte do dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando o Novo Testamento. Seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais uma semana. Estamos na semana de 16 a 22 de outubro e vamos cobrir 1º e 2º Tessalonicenses. O tema da semana é Supramos o que falta à vossa fé. Então, meninas, a gente vai conversar essa semana sobre essas primeiras cartas que Paulo escreveu que estão registradas no Novo Testamento, né? E é o povo de Tessalônica. O que aconteceu então? Paulo e Silas estavam lá para pregar aos gregos e judeus que acreditaram, que sentiram testemunho e quiseram realmente vir a Cristo, serem batizados e fazerem parte da igreja dele lá em Tessalônica. E essa mensagem que eles deixaram, de que Cristo era o Messias e de que ele era o Rei dos Reis, isso conflitou muito, né, com César, que era o rei. Então, eles foram meio que denunciados e isso fez com que eles tivessem criado, na verdade não, né, um alvoroço, mas não foram eles que criaram o alvoroço. Então, eles foram aconselhados a fugir de Tessalônica. E nisso, Paulo foi e depois Silas e Timóteo se juntaram a ele. Porém, Paulo pediu para Timóteo voltar, porque Paulo estava pesaroso, né? Porque ele sabia que o povo de Tessalônica, eles iam sofrer muita perseguição. E eles sofreram muita perseguição dos seus vizinhos, né, dos líderes políticos e tudo, pela essa questão do que ele afirmava do que Cristo realmente era, dos ensinamentos, do Evangelho de Cristo. E Paulo, então, aqui nessas cartas, ele vai deixar bem claro o quanto ele ama esse povo, o quanto ele é grato. Eles foram gratos, ele estava sendo muito grato que eles... eu imagino que, como sendo uma das primeiras que a gente tem acesso, uma das primeiras cartas, ele estava muito feliz com o povo que tinha aceitado o Evangelho, né? Talvez tenha sido as primeiras pessoas que ele conheceu. Então, né, eu acho que a gratidão dele se transparece nessa epístola, porque ele está feliz que eles aceitaram o Evangelho, que eles estão aceitando a Cristo, né? E que nem qualquer missionário, né, que batiza um pouco, imagina a alegria que é, né? Vocês sentiram isso muito, né, na missão de vocês, mas para ele era basicamente isso, né? Um monte de gente aceitando a Cristo e ele, puxa, que legal, muito obrigado por aceitar e... É verdade. E a bênção de ver a vida das pessoas transformando, né, por escolhas melhores, né? Porque era uma lei muito diferente do que eles estavam acostumados, né? De dar outra face, de amar o próximo, né? Então, bem bacana. E aí eu acho legal que já nesses primeiros 2 capítulos de 1º Tessalonicenses, ele fala um pouco sobre essa situação que eles estão vivendo, né? Que eles tiveram que sair, que eles deixaram o Evangelho. E eu acho legal o versículo 3 do capítulo 1. Na verdade, eu vou ler primeiro o 2º, que só para poder pegar esse gancho. Sempre damos graças a Deus por vós todos. Fazemos menção de vós em nossas orações. Então, eu imagino, eu pensei, quando eu li isso, eu pensei muito no presidente Nelson também. Uhum. Nas conferências, ele sempre fala, eu dou graças, né, por vocês, eu amo vocês. Porque ele realmente, ele pensa em todos nós, membros da igreja. Porque ele está feliz que a gente segue a Jesus Cristo. Eu sinto que é esse mesmo amor. E aí no 3 diz, lembrando-nos sem cessar da obra de vossa fé e do trabalho de caridade e de paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Então aqui ele tá já no começo da carta ele já deixa o foco, né? Assim, foco é Jesus Cristo. A gente tem que trabalhar na nossa fé, caridade, paciência, esperança nele, né? E por isso que a gente serviu, por isso que a gente foi visitá-los, né, enfim. E aí no 2, no capítulo 2, ele fala, né, vocês sabem que a gente foi até aí, não foi em vão, né, a gente foi até aí porque a gente realmente quer que vocês sigam a Cristo. E aí no 2 ele fala, antes, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tivemos ousadia em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate.
Eu acho muito legal as palavras que ele usa. E ainda 3 e 4, porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundície, nem de fraudulência. Mas como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como para comprazer aos homens, mas a Deus, que põe à prova o nosso coração. Então, né, não sei, as palavras dele são maravilhosas. Mas ele está aqui exortando, né, que a gente não está querendo falar coisa errada, coisas imundas. A gente está falando de Deus, de coisas lindas, né, de como ele pode nos ajudar em tudo. E a gente foi ousado porque a gente quer falar de Deus. A gente não foi, né, a gente foi combater para poder realmente, como é que fala? Defender. E eu acho muito interessante, Lele, com esse trabalho, né, esse amor, esse trabalho de amor mesmo, que é falar de Cristo, que Paulo está dizendo do ministério dele, como ele se dirige ao povo de Tessalônica, porque eles são muito fiéis. Gente, imagina vocês terem pessoas vizinhos que também acreditam, pessoas que estão morrendo por causa do Evangelho de Cristo, morrendo real, sendo açoitados, sendo machucados, enfim. Essa perseguição aqui fala muito rápido, mas eles foram realmente, muitos morreram, enfim. E ele diz assim no versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. No 7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então, os tessalonicenses, eles eram os exemplos dos fiéis, né? Então, como no estudo que a gente teve também, né, cada um na sua casa e tudo, a gente às vezes compartilha alguns artigos para a gente se preparar, foi falado, né, que ele estava lá há bem pouco tempo, Paulo e Silas, um mês aproximadamente, acredita-se, né? Então, esses gregos e esses judeus, os tessalonicenses, eles receberam realmente, eles sentiram em tão pouco tempo, se tornaram tão fiéis, porque, gente, eles tem um preço para eles aceitarem Jesus naquela comunidade onde eles acreditavam em muitos deuses, né? Eles acreditavam na mitologia grega, né, que a gente fala hoje em dia, Afrodite, Zeus. Eles iam precisar, o que Paulo trouxe a mensagem de Jesus Cristo é que eles não iam poder acreditar em mais nada disso. Não é que eles não iam poder, mas nem eles queriam mais, porque realmente a luz de Cristo, né, o trabalho de Cristo era tão perfeito, tão grande, tão completo, né, a plenitude, que eles não precisavam mais dessas crenças. Que Jesus é o Deus dessa terra, né? E a Ele que devemos adorar. Uhum. E eu gostei que no 4:1 ele falou assim que irmãos nos demais, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, como vos convenha andar e agradar a Deus, assim nisso possais progredir cada vez mais. Então ele estava muito feliz com o que eles estavam fazendo, mas ele estava ainda falando, vocês podem progredir, Isso. continua, né? Uhum. E é bem legal isso, porque... Você falou alguma coisa? Não, só que, assim, ele tá falando, ele quer que eles continuem crescendo e tal, e não ter vergonha de servir. Não vergonha, mas não tenham medo, né? Apesar de todas as perseguições continuam, exatamente. verdade. Ele fala que eles estão sendo perseguidos pelas pessoas que mataram Jesus Cristo, né? E assim como eles estão sofrendo com isso, ele sabe que vocês vão sofrer, mas continua firme, continua seguindo o Evangelho, né? Gente, pra mim é super interessante que, tipo, não há um povo que existiu nessa face da terra que seguiu Cristo e não passou por uma fase difícil, que não houve perseguição. Que nem você falou agora, que há um preço a se pagar. Só porque a gente está aqui seguindo Cristo, Ele realmente é o Rei dos Reis. Não significa que tudo vai ser fácil. A gente vê nas Escrituras, a gente vê na história da igreja, a gente vê, né, no livro de Mórmon, na Bíblia, os pioneiros. Hoje em dia, a gente não vai... Essa perseguição não vai parar. Há um preço ainda a se pagar e a gente ainda está pagando. Talvez não seja uma coisa tão assim extrema que nem naquela época que as pessoas perdiam as suas vidas, mas, né, quantas coisas a gente tem que deixar de fazer ou até magoar amigos ou família, né, porque a gente não participa de certas coisas, né? Então, não é só a gente, todo mundo. E dessa maneira, a gente se sente mais uno em Cristo também. Assim,
nunca nos comparando a Cristo, mas somos discípulos, né? Somos seus filhos espirituais, assim, de uma maneira onde a gente vai andar nas pegadas dele, nos pés, né? Nas pegadas que ele fez, porque ele também passou por perseguição. Eu acho que isso, Paulo até fala que a gente pode se sentir unido a Cristo, no caminho de Cristo mesmo, porque foi assim que ele andou, sendo perseguido no final, né? E Paulo, ele escreve todas as cartas dele referindo a nós como santos. E esse é o nosso objetivo, né? Nós somos os santos dos últimos dias, né, na verdade. E aí, se a gente clica lá no santo, no Guia de Estudos das Escrituras, fala pureza, puro, santidade. Fala uma coisa bem legal, sagrado, de caráter divino ou espiritualmente e moralmente puro. O oposto de santo é comum e profano. Então, que a gente possa lembrar, né, que Cristo veio para nos ajudar a nos santificar, né? Quando a gente está moralmente limpo e puro, a gente realmente goza da maior alegria dessa terra. A gente tem a verdadeira alegria, a gente tem o amor puro, a caridade, né? A gente não tem aquela maldade, enfim. E é totalmente, né, do que é o mundo hoje, que tudo é comum, como você falou, porque tudo é comum. E a outra coisa que ele falou, né, é profano. Então, coisas que a gente não quer. Me faz me lembrar muito que Paulo fala muito nas suas cartas sobre a pureza sexual. Vocês já perceberam? Ele fala muito sobre isso, sobre se manter, sobre fornicação, né? Como a gente pode se manter limpos e gozar de uma vida feliz e completa dentro do casamento, né? Tu estava falando disso e para mim puxou muito a questão do casamento, que ele fala tanto de ser puros, sejam puros, né? Porque um templo puro, ele vai poder receber revelação, ele vai poder encher o seu vaso espiritual, né? Agora, se está impuro, nada que é impuro pode habitar na presença Não do só Senhor. no casamento, né? Até, principalmente quem está solteiro, né? Se É preparar, importante né? também se preparar para poder estar casada, né? Enfim, uma coisa. Então, na verdade, eu estava conversando sobre isso com meu marido essa semana. A gente foi no templo e, né, no templo a gente na verdade não fez endowment, mas a gente estava conversando sobre, né, a sessão e sobre os convênios que a gente faz lá. E é muito interessante de que todos os mandamentos que a gente tem, um dos convênios em específico é sobre a lei da castidade, né? E que tem muito, muito a ver com a pureza pessoal da pessoa. Por que a gente tem que ser puro em pensamento, em ações, para realmente chegar em outro nível? O Pai Celestial quer que a gente... Eu não sei, não estou conseguindo explicar direito, não sei se vocês estão me entendendo, mas tem... O fato da gente ser sexualmente puro deve ter alguma coisa muito importante que abre alguma porta para a gente ser melhores ainda. Porque senão, por que estaria lá como, sabe, bem específico, ó, vocês estão fazendo um convênio disso, né? Então é interessante para a gente ser santos, para a gente se purificar. Legal que você falou isso, que o processo, a santificação é um processo. E esses convênios nos ajudam nesse processo. Quando a gente faz esses convênios com o Senhor, eles nos ajudam, né, para a gente ficar livre do pecado. E eu acho que o processo da gente deixar esse homem natural e deixar os nossos desejos carnais, né, a carne, ela é muito forte aqui na terra para nós, no nosso corpo. Quando a gente for ressurreto, né, com o nosso espírito, vai ser uma outra matéria, né? A gente ainda não sabe assim como que vai, né, como que a gente vai ver em relação à parte sexual, né? Não tem muitas coisas, mas a gente aprende o que a gente pode falar aqui, o que a gente aprende que no reino celestial, né, que é o grau de glória, o mais alto, né, que é aquele que se assemelha ao sol, que é a estrela mais forte. Aqueles que vão estar lá são aqueles que vão poder procriar, né, e continuar, porque eles vão estar com os seus esposos. Então, é importante que a gente se lembre de se purificar aqui, né, para a gente estar digno lá. Eu acho que uma grande bênção de sermos puros sexualmente, seja dentro do casamento ou fora, né, tanto faz, é termos, então, a força espiritual para sobrepujarmos outras dificuldades que podem nos vir por causa da carne, por causa de sermos mortais, né? Então, quando a gente se abstém antes do casamento e usa de forma sábia, com afeto, com amor dentro do casamento,
isso nos dá força espiritual para a gente poder vencer outras fraquezas. Então, eu fico imaginando que é fase de videogame, assim, sabe? Então, acho que só a gente vivendo pra gente ter essa força espiritual que a gente precisa, né? Porque o Senhor quer que nós sejamos fortes, né? Quer que nós possamos suportar. Porque tudo a gente pode suportar através de Cristo. Mas a gente precisa seguir o caminho que Ele... E as leis que foram deixadas, né? Eu lembro que eu li um discurso da Lia Rona que falava sobre isso, sobre a pureza sexual e sobre a gente evitar, como casados, cair nessas tentações, né? E eu lembro que uma das coisas falam, né, que é tipo por mensagens, coisas da internet, de repente, né, você faz um comentário ou você recebe um comentário, coisas assim que você não pode alimentar, que você tem que, né, que os pensamentos, eles começam, se você ficar pensando, eles começam a trazer sentimentos, né? E aí, infelizmente, famílias são quebradas, coisas horríveis assim acontecem, né? Por conta de começou ali, né, com uma mensagem talvez não maliciosa e depois continua mais uma. E nisso o inimigo ele vai trabalhando para fazer cair, para destruir as famílias. E o indivíduo também, né? Porque um divórcio, essas coisas, traição, ela, pelo menos nos casos que eu vejo, as pessoas têm um impacto espiritual. Elas começam a duvidar um pouco, né, do que aconteceu, vem os questionamentos, vem a tristeza, né? E, enfim, é triste, mas por isso que é tão importante a gente se santificar e tá preparado para decidir, né, falar não, e, enfim. E aproveitar desse gancho aí de estarmos preparados, em Tessalonicenses 5, do 1 ao 10 mais ou menos, ele fala sobre estarmos preparados para a segunda vinda do Salvador, né? Que a gente tem que ser fiel e vigilante. E ele dá algumas metáforas nesses versículos. Vamos ler, deixa eu ver, o capítulo 5, versículo 4. Laís, você pode ler? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Muito bem, então aqui a metáfora é o ladrão na noite, né? Então, por que vocês acham que ele usa esse ladrão na noite para comparar com a segunda vinda do Senhor? Que ninguém está esperando o ladrão. Eu acho Ele que chega E sorrateiro. ele vem à noite porque tá todo mundo dormindo. E eu acho que o que eu tinha entendido é que começou a se espalhar que Cristo havia voltado. E aí o povo os Tessalonicenses acharam que, como assim? Nós estamos aqui sendo perseguidos em nome dele e ele já veio e deixou a gente, ele esqueceu de nós. Porque esse pessoal que fez o alvoroço também falou, mas foi Paulo que falou, né? Então, e na verdade aí Paulo explica que não, né? Ele falou, é assim, mas ele ainda não veio, né? Enfim, ele vai explicar, mas só para dar um contexto do porquê também Paulo está falando sobre isso, explicando isso para os Tessalonicenses. Muito bem. Mais algum? Me lembra muito da história, né, das virgens com as lâmpadas, né? De que a gente realmente não sabe quando o Senhor vai vir, mas a gente tem que estar, né, com o nosso óleo, com a nossa lâmpada pronta, porque realmente... sabe uma coisa de ladrão na noite que eu nunca esqueço, Laís, de quando a gente era criança? Eu acho que foi você que me falou que o seu pai, ele falava que vocês tinham que sempre dormir de pijama e que você tinha que ser, inclusive, recatada, né, com o teu pijama, porque vai que entra um ladrão na tua casa de noite e você tá, tipo, com uma blusinha de alcinha, mas assim, vai saber o que... Não é verdade? Ou é Então, coisa da minha cabeça? Não, eu acho Ele que eu já falava falei sobre isso, mas não sei se foi meu pai ou se é alguém que me falou. Vou ter que perguntar pro meu pai. Mas, Pergunta pra pai, ele. comenta aí. Comenta aí. Fala se é verdade ou não. Você nunca comenta, tio. Mas é verdade, não é. Tá preparado. Tem que né, estar é verdade. preparado, porque um ladrão no meio da noite, você realmente nunca sabe, você não tá esperando. Não, olha que engraçado. Deixa eu contar uma experiência. Acho que semana passada bateu alguém lá em casa, bem cedinho de manhã. E o Bruno, ele nunca dorme sem pijama, sem um shorts, uma bermuda, eles nunca.
E aí, justo essa noite, ele tava só de garment. E aí, ele saiu correndo, ele pulou, porque foi uma batida forte. E o meu filho já tava conversando com a pessoa, ele já tinha aberto a porta. Pai. Porque ele tava lá embaixo já, e a gente tava acordando ainda, né? Era, sei lá, 7h30 da manhã, 8 da manhã. E aí o Bruno ouviu ele falando, ele ficou desesperado e tal, aí ele foi na porta, assim, ele ficou com a cabeça pra fora só. E era um policial, procurando uma pessoa e tal. E aí ele tava desesperado, ele chegou. E o policial, você pode sair, senhor? Ele falou, não posso. não estou vestido adequadamente. Então, assim, né, porque o policial, ele se preocupa pra ver se tem uma arma, né, e tudo mais. Mas na hora ele virou pra mim tão bravo, ele falou, nunca durmo sem guia. Justo hoje apareceu. Então foi algo que realmente acontece. É noite, inesperado. E tem vários tipos de preparação, né? Até para terremoto, coisas assim, incêndio, a gente tem que ter a malinha lá para sair rápido, né? E isso compara a nossa parte espiritual, que a gente tem que estar com o nosso azeite cheio, a gente tem que estar pronto para encontrar com o Senhor. E como é importante a gente ser fiel e ser vigilante, né? Que nem ele fala. Eu comprei um livro que era tipo assim, os 50 sinais da segunda, ou 100 sinais, alguma coisa assim, da segunda vinda de Cristo, né? E é muito, muito legal. Mas o autor fala assim, o propósito da gente saber os sinais da segunda vinda não é a gente ficar com medo ou ficar tipo, olha gente, no dia tal, 25, o ano de 2020, 30, não sei das quantas, às 14 horas ele vai vir. Não é esse o propósito. O propósito é a gente... Ixi, agora saiu da minha cabeça o propósito. Mas é top, porque Paulo fala isso também. Eu gostei no 5 que ele falou assim, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Então, né, a gente somos os filhos da luz, né, filhos do dia, a clareza, tudo aquilo. Isso, exatamente, porque não é pra gente ficar com medo da segunda vinda. A gente aprende sobre a segunda vinda para a gente poder, quando os sinais começarem a aparecer, a gente ver e se alegrar e sentir luz e paz na nossa vida. E é por isso que a gente precisa ficar fiel e vigilante e saber dessas coisas, que Jesus vai voltar. Para que quando a gente esteja nessa época, a gente não ficar com medo, procurando a lâmpadazinha, cadê o meu óleo, cadê não sei o quê. E até uma coisa que eu aprendi é que ele não vai chegar como um ladrão da noite para aqueles que conhecem os sinais. Isso. Ele só vai chegar como um ladrão da noite para aqueles que não estão preparados, que não querem receber a Cristo ou que estão em pecado, né? Mas para aqueles que conhecem os sinais, que estão se preparando, que estão se dedicando no Evangelho, que estão se dedicando a Cristo, vai ser uma felicidade, vai ser uma alegria. E exatamente isso que Paulo fala. Ele fala aqui no Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 17. Ele fala, console os vossos corações e vos confirmem toda a boa palavra e obra. Antes ele está falando da segunda vinda de Jesus Cristo, mas ele fala isso, console os vossos corações. Por quê? Porque ele aproveitou e falou, bom, então vamos falar aí da vinda de Cristo, porque os Tessalonicenses, eles estavam esperando a vinda de Cristo, né? Tipo, trabalhando para isso, né? Assim como estamos nós também, nós sabemos que ele está para vir. Mas Paulo falou a mesma coisa que vocês falaram, né? Se consolem, porque é para ser um momento bom. Então, assim, claro, a gente não vai conseguir cobrir tudo aqui, mas lendo, vocês vão ver que Paulo vai dar isso, vai falar que é porque é bom, né? Mas antes de Cristo vir, Paulo só deixa claro aqui a apostasia, né? Que vai acontecer, que é o afastamento de Deus da terra. Ele falou aqui que ia acontecer, né? E que aconteceu. No 2:2. Carol, você lê pra gente? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E o 3, você lê pra gente, Lili? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o que nós acreditamos que Paulo está explicando aqui é que houve o afastamento da verdade, né? E realmente houve quando todos os apóstolos foram mortos
E não tinha nenhum portador aqui do poder de Deus na terra, né? Do sacerdócio. Então, o Senhor realmente foi tirado da terra, esse tempo, né? Antes de Cristo vir. Cristo ainda não veio. Mas nós acreditamos, como membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, que houve a restauração, que também foi predita nas Escrituras, né? Por um profeta, por um homem que foi chamado por Deus, e que ele restaurou e trouxe todas essas verdades nas quais Paulo tanto prega, Silas, Ananias, e assim a gente pode falar, Mateus, todos os apóstolos de Cristo, né? Então, ele, só para deixar claro que aqui ele explica, né, em 2 Tessalonicenses, sobre essa questão desse afastamento da verdade. E que Cristo realmente vai vir e que nós podemos ter essa esperança de que vai ser um dia muito bom, se a gente se preparar, né? Orai e vigiai. E eu gostei aqui do discurso do Elder Christofferson, que ele fala sobre preparar-se, chama Preparar-se para o Retorno do Senhor, da conferência de abril de 2019. E ele começa falando, né, que esse dia vai ser um dia maravilhoso, porque ele não vai diminuir a pobreza, diminuir a tristeza, vai desaparecer, vai acabar, né? Cristo vai entrar em cada coração e acabar com todas essas coisas ruins. E aí ele fala assim, mas como que a gente pode se preparar hoje em dia? E ele fala, podemos nos preparar como povo, podemos coligar o povo do convênio do Senhor e podemos ajudar a fazer com que sejam cumpridas as promessas de salvação feitas aos pais, nossos antepassados. Tudo isso precisa acontecer em medida substancial antes que o Senhor retorne. Só um parênteses aqui, né? A gente vê quantos templos estão sendo construídos. A coligação de Israel tem acontecido, o profeta está falando bastante sobre isso, né? E a gente precisa ter esse papel essencial. Se a gente quer que esse dia chegue, a gente precisa fazer a nossa parte nos templos, pelos nossos antepassados, né? E aí depois ele fala assim, em primeiro lugar e crucial para o retorno do Senhor é a presença na terra de um povo preparado para recebê-lo quando ele vier. Ele declarou que os que permanecerem na terra naquele dia do menor até o maior se encherão do conhecimento do Senhor e verão olho a olho e erguerão suas vozes e juntos cantarão este novo canto dizendo, o Senhor trouxe Sião outra vez. O Senhor reuniu todas as coisas em uma. O Senhor trouxe Sião do alto. O Senhor ergueu Sião de baixo. Acho que até me arrepiou quando eu estava lendo isso, porque que poderoso, né? Eu oro por esse dia, eu anseio por esse dia. Eu acho que vai ser assim, espero estar, né, presenciar e espero estar preparada para poder receber esse dia, né? A gente precisa estar fazendo a nossa parte. E que lindo, né? Não sei nem mais o que dizer assim de tão maravilhoso da gente falar, né, que Sião é o puro de coração. Por isso que a gente falou tanto, né, de pureza, de tudo, porque é aqueles que são os puros que vão estar preparados para receber o Senhor. Muito obrigada. Só antes de terminar, eu acho muito legal que dentro do manual ele fala muito sobre como essa apostasia foi revelada em várias escrituras diferentes. E fala sobre Martinho e Lutero e por Roger Williams, que foram cristãos reformadores. Cita duas citações deles. Eu vou dar uma lida para vocês, que eu acho muito legal. O fato de que essas pessoas também sabiam, né? Eles sabiam que estava acontecendo essa apostasia. Né? E então Martinho Lutero falou, tenho buscado nada mais do que reformar a igreja em conformidade com as Sagradas Escrituras. Digo simplesmente que o cristianismo cessou de existir entre aqueles que o deveriam ter preservado. E Roger Williams falou, a apostasia corrompeu de tal maneira a todos que não será possível o resgate dessa apostasia até que Cristo envie novos apóstolos para edificar igrejas renovadas. Então, eles dois já sabiam. E Roger Williams falou isso em 1877. Que foi, verdade, foi logo depois da restauração do Evangelho, que até então muitas pessoas ainda não sabiam, né? E aí, completando com o que a Carol leu, que é crucial para o retorno do Senhor a presença na terra de um povo preparado para recebê-lo, quando ele vier. Então, realmente, aconteceu a apostasia, até as pessoas que não são membros da nossa igreja do Evangelho acreditam que aconteceu essa apostasia e o Senhor está preparando essas pessoas atualmente para que possamos recebê-lo. Né? Então, é importante a gente se preparar, porque agora é a fase da preparação. É a fase que a gente precisa estar mais elevados para ouvir as palavras do profeta, para poder seguir a Jesus Cristo.
E assim como a gente sempre tem falado, a gente está vivendo uma lei maior. Cada vez mais ele dá uma lei maior para que a gente possa viver e nos manter firmes. E é que nem o tema diz, supramos o que falta, a vossa fé. Então, vamos continuar suprindo a nossa fé com Jesus Cristo. Então, muito obrigada, meninas. Foi uma conversa muito boa. Acho que todo mundo cresceu bastante daqui. E obrigada a vocês que estão aqui conosco toda semana. Continuem compartilhando a opinião, os sentimentos de vocês nos comentários. E que fiquemos, então, preparados para a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Mesmo que sejamos perseguidos de uma maneira ou de outra, que estejamos fundamentados na rocha que é nosso Salvador Jesus Cristo, porque o dia que ele vai vir vai ser um dia muito feliz. Tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.